Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN nesta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Destaque no noticiário internacional, destaque nas principais publicações pelo mundo é que depois de 15 meses, mais de 490 dias de conflito e dezenas de milhares de mortes, Israel e o grupo terrorista Hamas concordaram com um cessar-fogo. O acordo traz esperança para judeus e palestinos e sela a libertação de reféns mantidos na faixa de Gaza. Para entender a importância desse ato e as dificuldades das próximas etapas desse processo, nós vamos conversar agora com Karina Calandrin, que é assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel e doutora em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas. Karina Calandrin, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Karina Calandrin, que situações surgiram para que esse acordo se tornasse possível? Bem, nós temos alguns elementos, diferentes que não envolvem o acordo diretamente, os termos do acordo, porque os termos do acordo são os mesmos que estão sendo negociados já há muitos meses e que até então não tinham sido acordados entre as partes para que o cessar-fogo fosse atingido. O que muda é a pressão interna e externa que as partes têm sentido, principalmente o governo de Benjamin Netanyahu. Então, a pressão externa, dos atores e principalmente dos aliados de Israel tem aumentado significativamente, incluindo agora a mudança no governo dos Estados Unidos. Então, nós temos agora, no dia 20, a troca do governo, sai Joe Biden, entra Donald Trump, e Donald Trump já tinha sinalizado durante a campanha e também após a sua vitória nas eleições que o acordo deveria ser atingido antes da sua posse. Então, ele trabalhou junto com a sua equipe e de uma forma a exercer uma pressão maior ao governo Netanyahu. Ele tem relações pessoais também com Netanyahu, eles já têm um histórico anterior, E essa pressão foi feita para que o acordo fosse assinado antes da sua posse, agora no dia 20. Além disso, existe a pressão interna em Israel, da população, da sociedade civil e principalmente das famílias dos reféns, que ainda estão na faixa de Gaza e que não viam nenhum tipo de luz no fim do túnel para o seu resgate a partir da operação militar. Isso deveria ser atingido em uma negociação. Então, essa pressão foi aumentando cada vez mais e criando essa possibilidade de que o acordo fosse aceitado, porque os termos, na verdade, como eu disse, são os mesmos. Não houve tanta mudança, no que foi acordado agora com o que era discutido nos meses anteriores. Agora, Karina, estabelecido esse acordo, depois de muita negociação, quais são os principais desafios para que ele seja colocado em prática? Agora o desafio porque é um acordo com várias etapas que acontecem de maneira concomitante. Então, a libertação dos reféns, então foi acordado 33 reféns serão libertados. Desses 33, temos um número de reféns que estão vivos e um número de reféns mortos, que também os corpos retornarão a Israel. Então, tem que ser feita uma coordenação para como essas pessoas vão retornar a Israel. Já tinha sido feito um acordo anterior, em novembro de 2023, em que alguns reféns também retornaram. Isso foi feita uma coordenação com a Cruz Vermelha, então teve participação também de organismos, organismos não governamentais, internacionais. Então, é importante ver como será feita essa coordenação agora. Do outro lado, tem o retorno também de prisioneiros palestinos que estavam presos em Israel, mais de 1.000 prisioneiros também irão retornar a Gaza. Isso é uma coordenação que tem que ser feita. A parte também tem que ser feito um olhar mais apurado de como, se as partes vão cumprir, o cessar-fogo de fato, se não haverá mais agressões entre as partes. E essa é a parte mais delicada, porque a qualquer momento um lado pode voltar a lançar mísseis ou lançar foguetes ao
inimigo, então isso pode acontecer e colocar, né, um fim no cessar-fogo, que é algo muito preocupante, e também a possibilidade de retorno dos habitantes de Gaza à região norte, que também foi uma questão colocada nesse cessar-fogo. Então, são várias questões que vão acontecer de forma quase que concomitante e que deve ser observado pela comunidade internacional e pelos parceiros que auxiliaram na construção do cessar-fogo. Aproveitando o último item que você citou, qual vai ser o futuro da faixa de Gaza? É necessário agora a reconstrução da infraestrutura, principalmente, além, né, um dos termos do acordo também é o envio de mais auxílio, né, de mais ajuda humanitária, né, 100 caminhões a mais do que já entram na faixa de Gaza, vão passar a entrar agora com o cessar-fogo, tentando garantir o mínimo necessário para a população de Gaza, que tem sofrido muito com a guerra. Então, agora os próximos passos, né, caso um cessar-fogo permanente seja atingido, que também é o objetivo, né, do cessar-fogo temporário, né, de que seja atingido um cessar-fogo permanente e que todos os reféns retornem, né, a Israel e que a guerra acabe de uma vez por todas. É pensar na reconstrução da infraestrutura da faixa de Gaza, que foi severamente afetada. Então, toda a infraestrutura foi afetada. Então, não só a moradia das pessoas, mas hospitais, escolas, toda a infraestrutura de transportes. Então, é necessário pensar numa força-tarefa, que vai incluir também atores internacionais, também mediadores, não vai ser só Israel, né, o responsável por essa ação agora, isso vai ter que ser coordenado para a reconstrução, garantindo que a população de Gaza consiga voltar, né, a uma normalidade, se podemos dizer assim, né, de alguma forma, após esses 15 meses de guerra. E o futuro do Hamas? Bem, essa é uma questão muito complicada e que Israel tem uma preocupação central. Isso porque já tem estudos que dizem que o Hamas conseguiu já aumentar o seu número de combatentes quase ao número anterior da guerra, né? Não se sabe a confirmação exata desses números, mas é claro que eles vão conseguir angariar mais apoio dentro da população de Gaza, visto esses 15 meses de guerra, né? Quase natural nesse cenário de um conflito tão violento, né, que a ideologia desses grupos se fortaleça. Então, essa questão, apesar da infraestrutura ter sido afetada, é claro, e eles terem sido enfraquecidos do ponto de vista estrutural e militar, a ideologia do Hamas deve ter se fortalecido internamente e se fortaleceu, inclusive, internacionalmente, né? Nós vemos até apoio ao Hamas internacional que antes nós não víamos, né, antes da guerra. Então, é uma questão muito delicada e que coloca em risco a segurança de Israel, que o próprio premier Benjamin Netanyahu sempre disse que era a prioridade na sua política, né, a prioridade na sua agenda, e que não levou em consideração na execução dessa operação militar nos últimos meses. Apenas para ilustrar parte daquilo que você falava sobre os desafios que se tem e os riscos de um acordo como esse, que foi tão negociado, acabar não rendendo os resultados que se espera. Agora há pouco ainda, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o Hamas de mudar termos do cessar-fogo na faixa de Gaza. Diz que o grupo causou uma crise de última hora no acordo, aí ele não reuniu o gabinete para aprovar o cessar-fogo. Claro que também é uma pressão política de Netanyahu que vai se analisar agora qual é o poder que ele sai depois desse conflito. Exatamente. Netanyahu, ele está numa situação muito complicada, né? Porque são vários aspectos que envolvem não só a guerra, mas também questões internas em Israel que o colocam em uma situação delicada. Primeiro é toda a popularidade que ele agora possui, que só tem decaído desde o início da guerra, que já não era alta antes da guerra, e que com a guerra só decaiu. A população israelense vem perdendo confiança no governo desde o 7 de outubro de 2023. Isso por ter sentido que o governo, de certa forma, permitiu que o 7 de outubro acontecesse, não protegeu a população da maneira adequada e que não conduziu a operação militar também de uma maneira satisfatória. Não conseguiu resgatar os reféns com a rapidez esperada e também não conseguiu minar o Hamas como era também dito que faria. Então, diferente da operação no Líbano, que foi visto como mais bem-sucedida do que em Gaza.
Então, todo esse cenário externo da guerra afetou a popularidade de Netanyahu. Em segundo lugar, ele também tem acusações de corrupção, ele é réu em processos de corrupção que estão sendo agora julgados na Suprema Corte de Israel, porque ele tem foro privilegiado enquanto primeiro-ministro. Esses julgamentos também afetam a sua popularidade, né? Ele tem se defendido, tem prestado depoimentos, mas não se sabe ainda qual será o desfecho desses julgamentos. Para isso, ele tem interesse de se manter no poder também e manter o seu foro privilegiado. Com isso, ele está num jogo de manter a coalizão, lá é um parlamentarismo de coalizão, manter a coalizão e partes já de seus aliados não gostaram da assinatura dos acordos, não queriam que o cessar-fogo fosse assinado e tem pressionado para a queda do governo. Então, tudo isso coloca numa situação muito complicada, numa situação muito delicada, que coloca em risco a manutenção do seu governo e também a possibilidade, né, que ele seja eleito como primeiro-ministro futuramente por conta da sua popularidade. Karina Calandrem, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Muito obrigada.